Pode. Bom, boa tarde, mais uma sexta-feira, mais uma edição do nosso programa aqui, Política com Argumento. Dessa vez, em mais uma ocasião aqui, nós vamos discutir essa questão da condição da luta do movimento negro, em razão do acontecimento lá do assassinato do João Alberto, né, Silveira de Freitas, no Carrefour. A gente teve, no sábado passado, nós fizemos uma ação de rua aqui em Ferraz de Vasconcelos, né? Foi o primeiro desse tipo, que é um ato pelas vidas negras, e a gente trouxe algumas pessoas, representantes aqui dessa luta da comunidade negra e do movimento negro, para a gente estar batendo um papo. Nós conversamos aqui com o Cosme Nascimento, que é uma grande referência aqui no Tietê, do movimento negro. A Vera Fênix, que é professora também em Ferraz, ela tem um grande trabalho nessa área. O Júlio César do Conselho, que também é um representante aí da comunidade negra. E temos a Vivian Gonçalves, que daqui a pouco vai estar aí com a gente, também vai fazer parte da mesa. Então, antes da gente começar, já dar uma boa tarde, né? Eu costumo falar boa tarde, final de noite, final da tarde. E o corintiano Sanches vai dar aqui um alô para vocês. Olá, minhas amigas, meus amigos, internautas. Mais uma sexta-feira estamos aqui com mais um debate, Política com Argumento. Quero agradecer os convidados aqui, o nosso amigo Cosme, a nossa amiga Vera Fênix, o nosso amigo Júlio do Conselho, e estamos aguardando aqui a nossa amiga Vivian chegar também. Assim que ela chegar, a gente vai convidar ela para ela vir sentar na cadeira dela. Ela teve um problema no trânsito, no qual a gente esperou um pouquinho aí, mais ou menos até 20 minutos, né, Sérgio? Ela disse que está chegando, estamos aguardando, tá bom? Sérgio. Bom, vamos lá. Na verdade, o acontecimento foi assim, gerou um impacto nacional em várias cidades do Brasil, houve movimentos de rua, com foco nas lojas do Carrefour, que é a rede de supermercados onde aconteceu o problema. E não foi o primeiro problema que aconteceu no Carrefour, como aconteceu em outros supermercados, no Extra, aquele caso do rapaz que foi chicoteado no supermercado Ricói, aqui na Zona Sul de São Paulo. Então, assim, a gente ouve muita gente falar, e sempre quando se fala em consciência negra, questão do negro, muita gente, não, mas nós somos todos iguais, para que isso? Né? É sempre do contra. Na verdade, eu entendo hoje que nós estamos no século XXI, na segunda década do século XXI, entrando na terceira, ainda discutindo esse assunto, porque ao longo dos anos, sempre que o negro tentou se posicionar, não, nós somos todos iguais. Sabe? Antigamente o pessoal se calava, hoje nós não nos calamos mais. E hoje a gente leva a discussão e agora estão começando a levar isso. Antes ficávamos dentro de casa, antes ficávamos nos clubes, né? Nos salões oficiais. Hoje a gente está levando essa discussão para a rua, que nós já devíamos ter levado essa discussão para a rua há 30 anos e talvez não estaremos discutindo essas coisas hoje e talvez pessoas como o Beto Freitas não estariam sendo assassinados hoje. Mas nunca é tarde para se começar, né? Então a gente trouxe aqui o pessoal para conversar. Fazer um rápido resumo. O pessoal pergunta por que é o Dia da Consciência Negra. Eu até fiz um artigo que eu estou publicando no meu jornal. Eu coloquei assim, Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro. Dia da Consciência Branca, os outros 364 dias do ano. Né? Então, por isso o Dia da Consciência Negra. Né? Quem não é negro, às vezes tem dificuldade de entender isso, até porque as pessoas não se veem como racistas, e muita gente não pratica realmente o racismo no dia a dia. Mas tem muita gente que pratica. E as pessoas não conseguem entender o contexto dessa discussão. Então a gente vai trazer vocês aqui para falar disso hoje. Sérgio, tá? Eu gostaria que o Júlio fizesse a apresentação dele e qual o movimento que ele participa, quem é o Júlio César em Ferraz de Vasconcelos. Depois os demais convidados também poderiam fazer a sua apresentação inicial, né? Vamos lá, Júlio. Certo. Pessoal, uma boa noite, né? Um bom início de noite. Quero agradecer essa oportunidade ao pessoal aqui, né, o corintiano, Sérgio, né, o Ronaldo. Agradecer também os companheiros aqui, a Dona Vera, né, que a gente se conhece há muitos anos, né, Dona Vera? O nosso companheiro aqui, o Cosmo, que eu tive o prazer de estar
estar conversando com ele no ato que nós fizemos, né, aqui em Ferraz, né, e cumprimentar a todos os internautas aí, a todos e todas presentes. Bom, meu nome é Júlio César, fui ex-conselheiro em Ferraz de Vasconcelos. Eu fui conselheiro de 2005 a 2016, né? E daí eu comecei a participar de bastante reuniões, bastante debate, né? Na área da questão da infância e juventude, né? Depois eu fui atuar também, eu fui estudar História, e lá conheci também o professor Eduardo Nunes, que deve estar assistindo agora, onde também é um grande protagonista nessa área da infância e juventude no estado de São Paulo, né? Ele faz bastante, tem um vasto trabalho nessa área. E aí você acaba se deparando com as questões da desigualdade, não só, né, no nosso município de Ferraz de Vasconcelos, mas em toda São Paulo, né? E nós estamos aí, né, para somar nessa batalha. Então, Vera, por favor, Vera. Só um minutinho, eu gostaria de convidar a Vivian, que acabou de chegar, pedir para ela tomar conta aqui do espaço dela aqui. Vivian, por favor, se acomode aqui, por gentileza. É que o Sérgio está dizendo para mim, era para ser um comercial. Mas como estamos ainda se apresentando, vamos quebrar esse protocolo, Sérgio. Não é verdade? Então, o nosso amigo acabou de se apresentar. Boa Então, tarde, se apresenta, Vivian. Diz quem é a Vivian e qual o movimento a Vivian participa, a luta da Vivian na nossa cidade. Já fica à vontade. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos os convidados aqui. Desculpem o atraso, mas o trânsito me deixou... Enfim. Mas, então, meu nome é Vivian. A câmera é aquela ali, tá bom? Meu nome é Vivian Gonçalves de Oliveira, né? Mais conhecida como Vivi. Eu fui candidata a vereadora aqui de Ferraz esse ano, a primeira vez que eu me candidato. Sou estudante de serviço social e é uma honra estar aqui com todos vocês participando desse debate. É muito gostoso porque a gente precisa ter voz, né? Um tempo, eu falo que tá vindo aí junto com a gente uma geração nova, né, dona Vera? Uma geração que tá gritando por socorro, tá gritando por liberdade, tá gritando para ser ouvido. E eu tô aí nessa luta junto com todos vocês. Comecei a fazer faculdade agora com 40 anos, 42 anos mais ou menos, então comecei a entender alguma coisa sobre história, sobre a nossa história, sobre política na faculdade, porque infelizmente na escola a gente não aprende sobre isso, é tudo muito raso, né, no nosso ensino fundamental. E hoje eu estou nessa luta. Eu entrei na política agora há pouco tempo e eu acredito que é um meio, uma oportunidade para a gente poder falar, para a gente poder ter voz, para a gente poder aparecer mesmo e mostrar para que veio. Certo. Vera. Vera, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Corintiano, Sérgio, os convidados. Em primeiro lugar, quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui hoje, né, falando sobre o meu trabalho, sobre toda essa movimentação que está acontecendo. Eu sou Vera Fênix, né, adotei esse nome por conta das grandes batalhas, né, que eu já venci, né, e a gente tem que vencer no dia a dia, né. Nós, como mulheres negras, nós temos que matar um leão por dia, como diz, né? Por isso, o Fênix. Sim, ressurgindo das cinzas sempre. E assim, na verdade, eu sou formado em artes, né? Eu não lecionei, nunca lecionei, né? Até fiquei lisonjeada de ter colocado professora, porque eu não leciono. Mas assim, eu fazer o arte me mostrou também uma grande parte da história, né? Que mesmo nós negros não conhecemos essa parte da história, não é verdade? E eu, particularmente, eu não milito no movimento negro. Por quê? Hoje eu estou vendo a coisa acontecer diferente. E fico feliz por isso, porque nossas angústias, nossas lutas ficavam sempre fechadas em quatro paredes.
né? E falando de negro, mesmo quem não reconhece, não tem como, porque ela existe, o racismo existe. Então, assim, eu comecei a estudar a questão do privilégio branco, da branquitude, e como é que esse racismo foi construído. E é muito interessante. Daí para frente eu comecei a pensar que nós, e esse espaço é muito pertinente, né? A mídia, para a gente, é um veículo importante demais, que a gente agradece por esses veículos, onde a gente pode falar não só para o nosso povo, mas falar para quem quiser ouvir, né? Então, assim, a abertura da mídia para a gente nos deu voz. E eu percebi muito, após o ato, né? Que as pessoas se incomodaram, coisa que até então não havia esse incômodo. Não tinha esse desperto, né? Não tinha esse incômodo, era tudo camuflado, né? Amigo, mas aí as pessoas se manifestaram, né? Após o ato. E aí a gente pensa, esse povo estava entre nós. Vivia com a gente, desculpa, batia nas costas da gente, né? Meu amigo até onde? Será? Agora é uma questão que se discutir, né? Estamos aqui para isso. Obrigado. Cosme. Boa noite a todos e a todas, aos internautas que estão nos assistindo, à TV Ativo, ao Sérgio, ao Corintiano, à Vivian, ao Júlio e à Vera. Eu sou o Cosme, presidente do CPD Negro Sim Suzano, um dos fundadores dessa entidade, que pautou a Semana da Consciência Negra e o feriado do 20 de novembro. E o primeiro vereador em memória, né, ao José de Souza Cândido, autor do projeto do feriado 20 de novembro. Então é importante discutir essa questão não só das cotas raciais, mas a importância do feriado de 20 de novembro, que foi através de Zumbi dos Palmares que começou essa luta. Através de Zumbi dos Palmares começou as conferências de promoção da igualdade racial. E quando está discutindo política, argumentar a política, é discutir a forma e a ação prática contra o racismo e o preconceito do país. Então acho que é pertinente, é o momento de discutir a violência racial, a violência policial no país e na sociedade. Tá certo. Bom, antes do Sérgio fazer a abertura aí com algumas perguntas, eu vou dar alguns boa noite aqui e fazer um comentário aqui que teve já para a Vera ali. Boa noite para os nossos internautas aqui, ó. Regine Helena, Costa Dias, Rosângela de Paula, Carlos Alberto Podpá, Sérgio Alex, Eduardo Nunes. O Eduardo Nunes, ele diz aqui, satisfação acompanhar o debate. A gente que ficamos muito satisfeitos em tê-lo como nosso internauta aí nos acompanhando. A Regina Helena não tem título oficial, viu, Vera? Não tem título oficial. Mas sim, a dona Vera é uma excelente professora de arte de sobreviver. A Regina Helena falou para você, tá bom? Agradeço. A Paula Ituaçu tá também aqui nos acompanhando, o Antônio Bernardo, todos que estão nessa bancada têm meu respeito, também tem o nosso respeito aí o Antônio, o Marcelo de Ângelo de Souza, um companheiro amigo nosso também que desenvolve um projeto excelente lá no Cambiri, daqui a pouco a gente vai falar, viu, doutor Marcelo? Nos acompanha aí que a gente vai ajudar o seu projeto. Sérgio. Então vamos lá. A gente vai começar uma série de perguntas para ouvir o que vocês têm a dizer sobre o tema, né? A gente propôs aqui algumas perguntas. A primeira, e aí pode ser de resposta geral. Na opinião dos senhores, apesar de todas as ocorrências negativas do país, por qual razão muitas pessoas ainda no Brasil, inclusive negras, negam a existência do racismo? Pode nos convidados, aquele que se sentir melhor para iniciar a resposta. Primeiro, eu acho que nós vivemos num país onde, após 400 anos da pseudo-abolição, o racismo cordial, que é a negação da cor. E quando o IBGE começou, em 2000, o censo negro, branco, preto, amarelo, as pessoas não se identificavam como negro. Pós a mídia 2008, quando começou a entrar na TV a questão do negro no mercado de trabalho, o negro dentro dos comerciais,
começou a identificação que apareceu na primeira novela, A Próxima Vítima, a família negra, advogado, engenheiro e médico. Então aquilo foi um impacto para a população se identificar como negro numa sociedade. Mas após o século XXI, existe ainda através da falsa abolição, a negação da cor ainda persiste, porque o negro não se enquadra e não assume essa identidade. Eu acho que falta um pouco mais de auto-identificação e afirmação de como ser negro numa sociedade onde ela é excluída, ela não está no mercado de trabalho, porque na pirâmide social o racismo cordial está bem latente. Homem branco, mulher branca, homem negro e mulher negra. E para mudar isso é só com políticas de ações afirmativas, através de conselhos de promoção da igualdade racial, onde a gente vai discutir com o governo e sociedade a política que interessa para a população negra. Fera. Eu acho que a negação da identidade negra é pelo fato de não havia um referencial, representatividade, né? Na verdade, os comerciais, as novelas, o negro nunca era protagonista, não é verdade? Independente disso, é uma questão que não se discute na escola. A verdadeira história e a origem do negro no Brasil não é discutida. A gente se pega até hoje vendo, aprendendo coisas que a gente também não sabia, né? Então existem situações que, de acordo com esse tema vai sendo discutido e tudo mais, a gente vai se apropriando desses conhecimentos, né? Então, assim, para a gente chegar num consenso, tem que começar pela educação, nas escolas, através dos professores, estando consciente de que a Lei 10.639 deve ser cumprida, não é verdade? E que, a partir daí, e nós, lembra, Cosme, há uns anos atrás, nós fizemos uns trabalhos nas escolas, né? Infelizmente, na Semana da Consciência Negra, que eu não acho legal isso, porque nós existimos 365 dias no ano, né? Chega nessa época, todo mundo fala, todo mundo dá palpite, tem evento, tem isso, tem aquilo. Mas assim, a consciência tem que ser a nossa participação do grupo e cobrar da Secretaria da Educação que nós possamos adentrar dentro da escola e estar colocando a verdadeira história, ou minimamente cobrando a real história, né? Eu penso que o caminho começa a ser por aí. E felizmente hoje a gente já vê algumas coisas, né, alguns avanços. As crianças não tinham bonecas negras, por exemplo. De uns tempos para cá começaram a ter bonecas negras, modelos negros, artistas, né, que são protagonistas, não são empregados, não são porteiros, né? Não que isso seja... Que desmereça alguma coisa, desmereça. Né? Mas está tendo mais oportunidades, né? A criança, tipo, ela olha, ela fala, eu não quero ser, né? Porque aí tem a princesinha, a loirinha bonitinha, então é o referencial dela. E é difícil, né, quebrar esse ciclo. Felizmente, está sendo quebrado, né? Devagarzinho, a gente está avançando, né? E tendo algumas conquistas. Tá certo, Vivian. Você pode complementar alguma coisa? Claro, a questão, olha, hoje eu fui na 25, eu estava observando sobre a fala da Dona Vera aqui, por exemplo, a questão da boneca. Ainda, a gente está avançando, mas a passos bem devagar. Bem lento. Duas coisas, hoje eu fui na 25 e eu observei isso. As bonecas que são pretas, é assim, tem numa pequena parte de uma partilheira, tem lá meia dúzia de boneca, um exemplo, né? E tem lá 50 partilheiras com todas as bonecas brancas. Então eu, por exemplo, que tenho a minha filha hoje de 6 anos, os meus filhos já adultos, a Sara 19, o Matheus 22, eles... Hoje, mais ou menos, eles estão tendo um entendimento sobre isso, porque infelizmente até eu como negra, eu não tinha o entendimento, por exemplo, do meu lugar, do meu espaço, da minha história. Porque a gente aprendeu, a gente cresceu com os brancos contando a nossa história.
E eu tô falando isso não por uma questão racista ou preconceituosa, não. É porque nada melhor do que o protagonista da história participar da sua história. E nós hoje estamos sendo protagonista da nossa história. Hoje nós estamos conseguindo ser um pouco protagonistas hoje. E é uma porcentagem ainda muito pouca. Essa questão da novela, por exemplo, existe também, quando as pessoas falam assim, me irrita essa história de mimimi, porque tudo é mimimi, porque tudo é racismo, porque assim, as pessoas que costumam usar esse diálogo e repercutir isso, trazer, tá repercutindo isso o tempo todo, porque na verdade não conhece a história do negro. E não é mimimi a gente lutar por cotas. E a cota não é esmola, a cota é um direito de nós negros, nós temos o direito à cota, porque é uma dívida sim que o nosso país tem com nós negros. Então assim, por que não tem cota para branco pobre? É simples, eu vou te responder, porque o branco não foi escravizado como nós negros. O nosso país, ele foi construído nas costas de nós negros. Essa é uma realidade. Então é uma realidade que muitas vezes o branco ele não quer engolir. E eu não estou aqui para falar, para colocar um contra o outro. A gente está aqui para colocar uma realidade em mesa, né? Não é um debate, sim, não sim. É uma, né? Então é uma ação afirmativa o que eu estou falando. E eu só posso falar isso porque hoje, fazendo bacharelado em serviço social, é uma honra para mim esse curso, porque eu falo que se nosso presidente fizesse esse curso, o nosso país não estaria como está hoje. Então, assim, desculpem, mas é uma realidade. Desculpem, mas é uma realidade. Porque, infelizmente, os nossos governantes afirmam o racismo no nosso país. E isso agora tem surgido com muito mais frequência e está sendo muito mais real, porque isso tem sido vomitado na nossa cara por conta dos nossos governantes também, que deram crédito a isso. Sim. Essa é uma verdade. E quer saber? Graças a Deus por isso. Porque isso também nos dá a oportunidade de nós nos defendermos. De nós colocarmos a nossa posição, da gente se defender, da gente ter voz. E hoje eu só posso estar aqui falando sobre esse assunto porque eu estou estudando sobre esse assunto. Porque eu estou aprendendo. Então o meu sonho é levar o que eu aprendo na faculdade para a periferia. Porque a periferia precisa aprender a sua história. A periferia precisa aprender por que existe favela, por que tanta droga, por que o tráfico. Não existe simplesmente tanta empregada doméstica negra simplesmente por existir. É porque nós fomos largados ao léu, e isso tem que ser falado, isso tem que ser cobrado do Estado que simplesmente virou as costas. E tem virado a cada dia, porque se você entrar lá, eu ainda moro num bairro bom, que a 9 de julho ainda é um bairro bom. Né? A gente tem lá 15 de novembro, que é o centro. Então a gente está falando de bairros que são asfaltados, né? Margarida, que tem ainda bairro. Mas vai lá no fundão, aonde ninguém quer ir, aonde ninguém quer, né? Aonde ninguém aparece. Vai lá no fundão para você ver o descaso dos governantes com a população. E não é só a população preta, a população pobre, que muitas vezes não cobra, não vai lá na prefeitura bater na porta, porque não sabe o seu direito. Então nós como, né, a gente como sujeito que estuda, sujeito que, a gente não está aqui para ser melhor que ninguém, muito pelo contrário, a gente quer adquirir conhecimento para poder passar conhecimento para o nosso povo. E assim, eu fico muito feliz de estar participando desse debate, fico muito feliz de estar participando dessa mesa, né? Porque a gente pode dar voz. Então, assim, a gente sabe que a gente está ainda tomando o nosso espaço muito pouco ainda. Falta alcançar muito. Porque se existe cota, queridos, é porque existe sim desigualdade social. Se existe cota para ter negros na novela, é porque existe uma desigualdade racial. Se existe cota de Bolsa Família, é porque existe uma desigualdade social. E isso é só a resposta da desigualdade que nós vivemos, que nós presenciamos. Então, é um debate que precisa ser feito e não só para hoje, não só para hoje. Era para ter começado há 300 anos atrás, como diz aqui a dona Vera, e a gente não vai parar por aí. Legal. Muito bem. E aí, Júlio? Opa. Eu acho que depois de tanta explanação aí, será que sobrou alguma coisa? É, boa. Sempre sobra, né, Curitiano? Porque você veja bem, é um fato, como a gente estava falando antes, é um fato histórico, né? Igual estava falando o Cosmo, a Dona Vera, a Vivi estava falando.
é uma questão histórica mesmo. Nós saímos da abolição, não deram condições para os nossos ancestrais, para o nosso povo. E aí, o que acontece? Isso vem se protelando para os dias de hoje, né? E quando a dona Vera fala assim, que nós precisamos parar de falar para o nosso povo, que a gente discute a questão da questão da pretalgia, né? Entre os pretos, nós vemos uma positividade e também uma negatividade. Por quê? É evidente o pensamento equivocado que tem sobre os direitos do preto hoje na nossa nação. É igual a Vivi está falando, o negacionismo. Se nega a existência da violência, se nega a existência do racismo, do preconceito, né, dentro da sociedade. E eles fazem por etapa, né? Sim. É por etapa. Vamos fazer uma etapa, vamos falar dos gays, dos homossexuais, depois nós vamos atacar os negros, vamos matar por etapa, vamos matando por etapa, né? Vamos matando as mulheres, vamos matando, né, de um jeito aqui, de um jeito ali, vamos matando as matrizes, né, descendentes, e vão acabando com tudo. E vai se negando tudo isso. Para você ver, um chefe de Estado, um vice-chefe do Estado, que chega e fala que não há racismo num país, é de chutar o balde, né? É de chutar o balde. E isso tudo, como está falando, é uma questão muito educacional. Porque o nosso povo, como a Vivi estava falando, eu também, quando a gente vai ter uma consciência, eu comecei a despertar, ver a dificuldade, né? Eu quando eu estava conselheiro tutelar, eu não imaginei que do meu lado, aqui na Vila Santa Margarida, na casa, numa estrutura bonita e tal, você podia entrar lá dentro e ver um próprio preto praticando o racismo com seu próprio filho, praticando a violência dentro da sua casa, né? Por falta de conhecimento, por falta de estrutura, né? Por uma questão que você vê que é cultural, porque é uma cultura que foi inserida, né? A cultura que é normal. É normal, não. É normal o cara apanhar lá no Carrefour, o outro levar a chicotada. Da onde veio a chicotada nas costas do adolescente? Mas ele estava roubando, né? Mas quem te constituiu juiz? Ô senhor policial, quem te constituiu juiz para você chegar e dar um tiro na cabeça do cara que está roubando e tal? Mas é assim, não prestou, matou. Isso é uma figura do quê? Do capitão do mato. Quem era o capitão do mato? Capitão do mato era aquele rapaz negro, aquelas pessoas negras que tinham acesso mais próximo à casa do Senhor, né? Que tinham uma situação mais privilegiada, que podia ir atrás dos seus irmãos e sentar a madeira nele. É isso. Então tá aí cheio do capitão do mato. Aí chega, né? Chega um nordestino, brasileiro, que passou fome, iletrado, né? Chega na presidência da República e começa a falar, não, nós vamos pôr lá a Vivi, a preta lá, nós vamos pôr dentro da faculdade. Vai pôr o Júlio também, vai pôr fulano de tal, e põe fulano de tal, e põe fulano de tal. Aí esses pretos, ele começa a tomar uma posição, começa a dominar o hospital, começa a dominar o mercado, né? Ele começa a sentar na mesma sala do filho da patroa, que só quer ir para a faculdade beber cachaça, ficar lá fora, e o preto lá estudando. Quando começa a ver esse domínio, opa, não, aí não. Que foi que aconteceu na tua vamos derrubar aí, onde que vai? Nordestina analfabeto já, né? Eu não me esqueço até hoje, né? Um cara, eu esqueci o nome do jornalista,
quando o Lula assume a presidência da República, ele começa a xingar porque ele vê o engarrafamento. Até aquela época, o pobre para ter carro era uma desgrameira, né, meu? Aí começa a ver o engarrafamento e o cara solta os cachorros na TV, era TV fechada. Esses montes de analfabeto, dirigir não sabe nem ler, tá dirigindo. Onde já se viu por causa desse presidente da República? O discurso dos caras. Então isso começa a detonar e começa a aparecer. Aí se pergunta, né, o mimimi que se fala, por que os pretos hoje se manifestam se todo mundo é igual, se todo mundo é, né? Mas que igualdade é essa, né? Eu esqueci o número que estava dando hoje, o Paulo Guedes comemorando que a economia se criou emprego, né? Mas ele não fala para quem foi criado emprego com a nova lei trabalhista, como que está se dando isso hoje e qual o número da desigualdade social e principalmente de pretos que estão desempregados, que estão passando fome, os pretos que foram para a Praça da Sé, que tinha trabalho, que começou a se despejado. E aí eu vou falar lá, Milton Santos, ele fala que a nossa questão racial, e é verdade, ela se dá muito além do que a cor da pele. Porque o branco pobre, ele também é filho de negros e indígenas no nosso país. Isso mesmo. E aí a coisa fica mais séria. Porque se olha aonde não tem uma raiz hoje negra, indígena, dentro da nossa nação, dentro do nosso país, dentro do nosso município, né? Não existe. Hoje o cara tem a pele branca, mas tem a boca carnuda, né? Tem os traços, a miscigenação, ela é evidente. Aí me chega, né? Me desculpe aqui a falta de decoro, um tapado e diz que não tem racismo no nosso país. Aí, Cosmo, eu vou falar, nós só falamos assim, mas aí os caras falam, pra que essa cota? Isso é mimimi, Vivi. Ô, corintiano, isso é mimimi. Dona Vera, mimimi. Mas aí nós vimos lá atrás que para um negro, antes você ia entrar na empresa aí, tinha cota, números de brancos. Né? Aí não conta a questão genética, conta a questão pele mesmo. Aí tinha o número de branco. Aí tinha 100 empregados brancos. Só meio podia ser negro. Podia ser preto, né? Dali não se contrata, até hoje, não se contrata mais preto. Não pode entrar na faculdade aquele número. Quando o presidente da República, o nosso verdadeiro presidente, que é brasileiro, dá essa voz, a elite do café com leite do nosso país se começa a retorcer nas tumbas. Sim. Então, não te cortando, cortando, a questão de cota, na verdade, era uma questão que está, muito além da cor da pele. A gente queria mostrar um vídeo aqui. Não, antes eu quero dar uma boa noite e 2 comentários nesse. Não, o vídeo vai entrar depois desse comentário. Só um minutinho. O Miguel Leite está dando parabéns pelo nosso programa. A Gislene, a Ferreira, conhece a Gislene Ferreira? Minha Sua irmã, exatamente. O Bruno Souza está dando boa noite para nós. O Wagner Rogério Stick, ele fez um comentário aqui, ó, é legal esse comentário. Está sendo plantada novamente a semente da igualdade racial, de igualdade de oportunidades e respeito em Ferraz de Vasconcelos. Aí a Rosana Castro também está parabenizando o programa. O Sandro Martins, boa noite, dona Vera, Cosme e todos os participantes do programa, do debate. O pessoal está parabenizando muito aqui o nosso tema. O Margo está aqui, ó. Na minha opinião, não deveria haver cota, não. Tem que ter isso, temos que ser todos iguais. Nada de cota, mas sei que é difícil. Mas não é realidade. O Wellington Leal, o Cláudio Fernandes, temos que cobrar do Estado brasileiro a dívida de mais de 3 séculos de escravidão, que fomos jogados em uma liberdade sem nada nas mãos. Pagar com a terra um hectare de terra para cada descendente de negros no país. E aí o Renato aqui também faz um comentário aqui, ó, não tem cores. Aqui não tem branco, não tem preto, não tem azul, não tem rosa. Eu não sou uma cor, eu sou uma raça.
e assim por diante. O Sérgio, ele tava pedindo o vídeo aí, Kelvin. Coloca o vídeo aí pra gente só não ter perdido o debate aqui, porque era pertinente no tema da conversa. Põe aí o vídeo. Quer tirar ou renovar a sua CNH na melhor frota de Ferraz de Vasconcelos? Não é justo. A peça não se mexe. Eu não tenho chance. Sempre a mesma história. Esse drama já cansou. Se em vez de você ficar reclamando e posando de vítima, se esforçasse como eu, você não ficava aí estacionado. Não é uma questão de esforço. Acredite. Eu não consigo enxergar todos esses obstáculos que você fala tanto. Aliás, eu não enxergo cores. Eu enxergo pessoas. Agora virou moda. Tudo é racismo. Para mim, são só desculpas. E as oportunidades estão aí. São iguais para todo mundo. Quem quer, consegue. Já que você não consegue enxergar, que tal você sentir? Será que assim você muda de opinião? Como que eu vou sentir algo que não existe? Então vamos lá. Pra que isso? Não muda nada. Sua vez. Que isso? É inaceitável. Não é justo. É. Não é justo. Eu não consigo. Muda isso. Sozinho você não consegue mudar. Sozinho eu não consigo mudar. Mas juntos eu tenho certeza que a gente consegue. Então, acho que a discussão tá boa, o programa tá legal. A gente pede o pessoal que compartilhe bastante, porque o tema tá interessante. Na verdade, a gente já apresentou esse vídeo, que é aquilo que eu fazia na apresentação inicial. Muitas vezes as pessoas não veem, porque no dia a dia dela ela entende que ela não pratica o racismo, e muitos não praticam mesmo, mas não entendem que há, né? Mas, pô, todo mundo é igual, aquilo que de certo modo todo mundo pontuou aqui, todos são iguais, o outro fala não tem cor, não tem rosa, não tem azul, é tudo discussão semântica. Quem é negro sabe que a prática é outra. No dia a dia você vai... e não adianta o cara falar, eu sou negro, mas nunca tive uma situação de racismo na vida. O negro que fala, adulto, que fala que nunca viu uma situação de racismo, ou ele é mentiroso, ou ele é distraído. Ele Não dá outra. Ele é desconhecedor. Não é desconhecedor. Ou ele é mentiroso, ou ele é distraído. Não existe desconhecimento. Uma criança, tudo bem. Um negro adulto, desculpa. Agora, esse vídeo ele é claro nesse sentido. As pessoas, às vezes, que não estão na situação, ela não entende. Né? Isso é bastante didático. Pessoal, agora, corintiano, siga aqui na... É tão didático que ela deu o exemplo aqui, que ela viveu mais ou menos isso aí. Sim. Pela história que você contou, né? Sim. Bom, vamos lá. A cultura e a identidade negra, durante décadas, foi escondido, à vista com preconceito. Hoje, mesmo com conscientização sobre este problema, a cultura negra não tem o mesmo espaço de outras culturas. Qual é a saída para este problema? Bom, eu posso começar falando? Com certeza. Pegando o gancho desse vídeo, existe uma questão que se chama meritocracia. Isso é muito sério. Então, para você que está me assistindo, para você que fala que racismo é mimimi, esse recado é para você. A meritocracia é algo que é por mérito. Então, é assim, existem essa questão de meritocracia, mas às vezes a meritocracia ela é colocada numa questão muito desigual. Porque, às vezes, o que foi... fácil para mim, não é fácil para ele, não é fácil para ele, não é fácil para ele, porque cada um tem uma história, cada um tem uma vivência, cada um tem um jeito de enfrentar a vida, cada pessoa é única e cada um tem uma oportunidade. Quando se fala assim, mérito, é como se fosse uma corrida desigual. É você colocar uma criança engatinhando com uma criança que já consegue correr e colocar os dois ali tô dando um exemplo bem chulo, mas é uma realidade. Você colocar um bebezinho engatinhando com uma criança que já sabe correr. E falar para essa criança que está engateando, ó, vai, corre, vai, anda. Se ele conseguiu, você também consegue. Isso é colocado como meritocracia para nós negros. Ah, mas tudo é mimimi, tudo é racismo.
como se a gente fosse preguiçoso, como se todo preto fosse preguiçoso, como se a gente não conquistasse certos lugares, espaços, profissões, porque nós não somos preguiçosos, ou porque não somos capazes, já que o sol nasceu para todos, e a gente sabe que isso é uma realidade mentirosa, e é complexo isso. Porque você pegar uma pessoa que mora na favela e de repente conseguiu se dar bem na vida, ok. É uma em 10, é uma em 1 milhão, é uma em 100. Mas isso não significa que todos da favela vão se dar bem. Que todos que moram ali na favela vai ter a mesma oportunidade que aquele um teve. Então a gente tem que parar de estar reproduzindo isso, porque as pessoas reproduzem o que elas escutam. Então assim, eu aconselho você a estudar, a ler. Eu aconselho você a procurar saber a história, a verdadeira história da escravidão, a nossa verdadeira história, a verdadeira história da pobreza. Existe uma questão capitalista aí de desigualdade. Então, assim, não é simplesmente porque fulano conseguiu, o outro também vai conseguir. Ah, mas a Vivian conseguiu. Por que fulana não conseguiu? Porque a Vivian é a Vivian e fulano é fulano. Cada um aqui tem a sua história, cada um tem a sua vivência. Então, dentro disso que você está falando, corintiano, é muito sério a gente entender que cada história, as pessoas, elas são subjetivas, sabe? Às vezes, dentro de uma família, a pessoa ela é criada de um jeito, a criação dela é de um jeito. Criança, às vezes, que é criada no meio de pessoas que são totalmente viciadas. Tem tantas histórias que a gente, às vezes, passa, né, uma venda e não quer ver. E aí a gente fica reproduzindo o que o capital quer que a gente reproduza, o que o capitalismo quer que a gente reproduza, o que o racismo quer que a gente reproduza. Se eu conseguir, você também é capaz. Se eu posso, você também pode. E as coisas não são bem assim. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu destino, cada um tem o seu jeito de levar a vida. Muitas pessoas têm um jeito forte, um caráter, uma personalidade forte de conseguir vencer. Outros retrocedem, outros são carentes, outros são totalmente fragilizados diante da situação que estão passando e acaba indo pelo lado mais fácil, que não é fácil, porque o nosso sistema é bruto. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente reproduz, sem conhecer a verdadeira história. Nessa linha que a gente fala, o que está colocado em jogo é o racismo estrutural. Isso. E quando a gente passa em 2013, o nosso senador Paulo Paim apresenta o projeto das cotas raciais nas universidades e depois no concurso público, 3 estados foram adesão de incidência maior de negros na universidade: Bahia, Rio de Janeiro, a Unicamp em Campinas. Então isso mostra que a desigualdade já estava colocada naquele tempo. E pós 2014, a aprovação dos concursos públicos foi para tentar nivelar e buscar essa igualdade, porque dentro da pirâmide social está colocado isso. E para reverter isso, a cota ela vem como um estímulo de reparação, porque se for indenizar os 300 anos da morte zumbi, o dinheiro não ia cobrir toda a reparação do povo negro que foi para as favelas. E hoje aqui, voltando para a questão do Alto Tietê, a gente tem um exemplo de Suzano, que foi aprovado as cotas raciais por unanimidade, e 3 municípios aprovou: Poá, Suzano, e agora a gente tem mais 3 municípios que estão em 2021 indo nesse caminho: Guarulhos, Ferraz e Mogi das Cruzes. E mais adiante, Suzano foi o segundo município que aprovou por unanimidade as cotas raciais de 20%, e o prefeito destinou 5% do Bolsa Família para negros e pobres. Então isso é avanço, não é pouca coisa. Foi a ação do Negro Sim, da Unegro e da Educafro, que também lá em 2014 e 2010 estava brigando com a gente lá em Brasília. Essa luta do movimento negro se deve a nós, que é oriundo disso. Então, a cota ela vem para superar e buscar essa igualdade. Então, é através das cotas e as ações afirmativas. E mais um detalhe: os conselhos de promoção da igualdade racial, nós temos uma tarefa. 2021, Ferraz tem que começar a criar a coordenadoria de promoção da igualdade racial, discutir com o governo e a sociedade civil. Suzano está indo no mesmo caminho. Mogi já tem um conselho.
Então, através das ações afirmativas, que a gente vai quebrar e minimizar esse racismo que está latente no país. Então, eu queria fazer uma colocação a respeito da tão questionada cotas raciais. É que assim, quando eu fazia faculdade, tinha um filho de um empresário aqui de Ferraz, né? E conversando. Ele falou que não gostava do curso e tudo mais. Eu não vou vir mais. Eu sou bolsista mesmo, né? Os empresários têm bolsa. Vocês sabiam disso? Sim. Como é que ninguém questiona? Não, você tem uma ideia, dona Vera, Ninguém né? questiona. Você tem uma ideia nas faculdades federais que nós temos no nosso país, não estuda lá. Não consegue, você pode até com o seu esforço conseguir entrar na faculdade federal. Mas e para você se manter? Verdade. Como que Um trabalhador. um trabalhador que lá da construção civil, um trabalhador que seja ele operacional de qualquer área, ele vai conseguir se manter num lugar que tem que passar o dia inteiro. Aí você vê a grande desigualdade. Aí nós vemos o pessoal, como que eu, que estudei aqui, né, na escola pública, é igual eu estava falando aqui, 1 em 1 milhão, gente, tem lá uns 3, uns 2 que conseguem entrar, mas o resto não consegue. O cara tem que chegar, ajudar a mãe, olhar os irmãos, porque a mãe foi fazer a faxina lá, né? E aí acontece Em relação isso, desculpa, ao rendimento da escola, né? escolar. E é isso. Aquele que trabalha o dia inteiro tem que correr para um É EJA. toda uma Mas questão, além, né? e o professor que está lá dando aula, a falta de estrutura. Exatamente. Quem é esse professor? Que tipo de material ele tem? Como que ele pode trabalhar com a sociedade? É difícil, Está gente. ao Léo. Está jogado hoje em dia. Você vê, olha o que nós estamos passando, a pandemia. Quem tem dinheiro, quem é da elite, ele tem a aula dele particular. Sim. Ele tem um laptop, os nomes lá que eu nem sei falar. O cara tem aula aqui, faz a aula dele de francês, inglês, tal, tem um professor particular, eles estão estudando. E os nossos filhos? E os nossos vizinhos? Nos anos 80, eles contavam uma piada assim, sobre essa questão do racismo, que ele fala racismo estrutural, que eu chamo de racismo institucional. Então tinha lá 3 candidatos a emprego, 2 brancos e 1 negro. Então o primeiro candidato, a pergunta: que ano que o homem chegou à Lua e o nome do foguete? O cara falou, foi em 1969 e Apolo 11, certo. O segundo candidato, branco: e quantos astronautas foram no Apolo 11? Foram 3 astronautas. Muito bem. Chegou o candidato negro e falou, fala o nome completo, RG e CPF dos 3 astronautas. Legal, né? É uma oportunidade, né? Então, na verdade, essa é a questão do... Aí eu remeto a pergunta, começando pelo Cosme, que vai com essa piada que se tinha. A luta contra o racismo institucional é uma das principais bandeiras do movimento negro. Mas apesar de haver tantas entidades envolvidas nisso, por que isso, na sua visão, avançou tão pouco? Você falou de meia dúzia de cidades estão fazendo alguma coisa. Por que avançou tão pouco? Não avançou porque, primeiro, fizemos as conferências de promoção da igualdade racial. Você coloca quantos municípios da Grande São Paulo têm conselhos organizados. Você tem 80 cidades, 30 tem conselho, o resto não tem. E também a política que mudou, o cenário político. Nós perdemos a gestão, quem entrou foi um governo de direita, e o governo de direita não implementou as políticas de promoção da igualdade racial, e o movimento negro recuou, as entidades recuaram. Então, esse recuo facilitou como que a direita se organizasse e jogasse toda a nossa demanda para fora. Porque não pode ter matriz africana, políticas públicas para o povo negro, pobre, indígena, está fora. E aí cabe a nós agora reverter isso através dos conselhos. Os conselhos de promoção da igualdade racial é uma ferramenta onde você vai discutir com o poder público e a sociedade civil e trabalhar os 365 dias a questão racial. É na cultura, é na educação. Temos 12 anos da lei 10.639,
e 11.645 a questão indígena e africana no currículo escolar, que não é colocado até hoje. Então, os conselhos têm uma força maior, porque vai discutir lá na ponta com o governo, vai lá para a periferia, discutir as emendas, por exemplo, PPA. Todo final do ano é aprovado nos municípios o plano plurianual. Nós estamos lá na Câmara acompanhando isso. Aonde vai aquele dinheiro da educação, da saúde? Então nós negros, através dos conselhos, a gente pode fiscalizar, porque vai discutir governo e sociedade civil e pautar a demanda. Então nós temos esse dever de avançar, e acho que é o momento de agora a gente ir para políticas de ações afirmativas. Nem tudo ainda está perdido. E acho que ainda estamos juntos nessa luta. Mais alguém complementar a resposta dele ou não? Então, é necessário, nós temos que levantar essa bandeira mesmo, e ir aguerrido, ir para a luta. Porque nós estamos vendo um movimento de negacionismo e também de derrubada, né? De derrubada da existência, né? E colocando a sociedade numa situação de retrocesso, bem escravocrata mesmo. Essa é a intenção. A derrubada para sumir, para tesourar, para acabar com tudo, ela é evidente. Nós estamos vendo aí, eu estava falando aqui, amanhã começa a vigorar a nova lei trabalhista, gente. Precisamos erguer as bandeiras, nós precisamos ir para a luta. E é interessante o poder dos conselhos, né? E o Cosmo falando disso, eu estava lembrando, no Conselho Tutelar, a gente também tem algumas distribuição de acompanhamento, a discussão junto à sociedade civil, sobre a questão do PPA, né? E vários outros assuntos, do Conselho de Saúde, então, do Conselho de Segurança. E os conselhos, eles são muito importantes, porque ele dá uma voz, ele dá uma força, porque se um conselheiro ele decide votar contra a qualquer tipo de orçamento, né, na educação, eu não vou assinar. Se um conselheiro falar, eu não vou assinar o PPA, a casa cai. E eu já evidenciei o prefeito dando pulo de raiva porque não foi aprovado. Não, tem que mexer, tem que fazer aprovar, tem essa lei aqui existe, é para ser colocado, tem que ter isso daqui no plano. Conhecimento, né? E o conhecimento, ele é uma grande arma da população. Então, quando nós participamos, né, pelo bem em comum de uma sociedade, com interesse do crescimento da sociedade, isso é uma força muito grande. Agora, é evidente que as lutas são constantes, né? Para mexer nesse angu aí tem que ter união de, né, todos os pretos. Tem que ter, porque não é. Eu vi aquele dia na praça, a nossa reunião de negros naquele dia, e eu fiquei tão impactada com tudo aquilo que no final eu chorei muito. Sério? Eu chorei muito, eu fiquei muito emocionada. Eu vi a força que nós temos, e infelizmente eu vi também, aquilo foi tão forte que aconteceu, não sei vocês, mas na hora que a gente fechou ali a rua, eu olhei para trás e falei, nossa, o pessoal agora vai brigar, porque a gente parou na frente da loja de calçados, na loja de calçados, foi na hora que a gente parou, que estava para encerrar. E aí parou todos os carros e as motos, né? Parou o trânsito, agora o povo vai começar a xingar. Mas não, as pessoas começaram a levantar a mão esquerda para cima, começou a buzinar, os motoristas, os motoqueiros vieram para frente, fizeram também as suas manifestações junto com a gente, então aquilo foi muito bacana. E eu vi a força que a gente tem, nós estávamos num número tão pequeno, nós não estávamos nem num terço, não tinha um terço da população negra ali. E nós, porque você não viu os nossos ancestrais conosco. Não né? Mas assim, foi tão forte aquilo, foi muito gostoso. Então assim, nós temos uma força. E quer saber? A gente precisa se unir mesmo.
E quer saber, eles querem, isso, o racismo estrutural também entra em apropriação dos nossos usos, costumes, da nossa história, da nossa cultura. Querem se apropriar da nossa cultura, querem se apropriar do nosso cabelo, das nossas tranças, mas não conhecem nem a história da trança. Querem se apropriar das roupas, querem se apropriar da nossa beleza negra. Então vem conhecer a nossa história, vem dar espaço para nós pretos, negros, nas novelas, nos comerciais, na prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. Começa a dar espaço. Nós precisamos de espaço, nós precisamos de oportunidade para mostrar quem nós somos. Você veja uma coisa interessante, eu vou falar aqui aqui no nosso município. Você vê uma dificuldade para você colocar um negócio seu no município, é uma treta, cara. Meu, diga de passagem pessoal aqui da TV Ativo, né? Vamos ser franco. Aí, né, não estou falando, eu tomo muito cuidado para isso não ser encarado como uma forma de racismo também. Sim. Mas aí você vê o oriental chegando no nosso município, ele recebe verba do governo, verba do município, consegue pôr e pá e tal, instala. E aí a origem do seu país, da onde você nasceu, onde você tem as suas raízes, ele te nega. E quando começou a surgir o Banco do Povo, quando começa a surgir as cotas, quando começa a surgir as pequenas MEIs, para o povo, isso é tesourado. Dá para você perceber que nós precisamos nos unir. Nós precisamos dar o valor no comércio, a televisão do nosso bairro, né? Os repórteres, assistência social, né? As pessoas que estão engajadas ali na luta, né? Porque o que acontece? Senão nós vamos sucumbir. Mas, né, eu estava assistindo a Marcha de Selma. Você já viu o filme? Sim. Né? Onde, né, os pequenos grupos, eles fazem uma marcha. Aí, passado para ser rápido, aí vem Martin Luther King. Aí ele chega no meio da caminhada, os caras abrem uma emboscada, porque um dia anterior eles tinham quebrado os negros na ponte, eles tinham acabado os policiais, tinha detonado as mulheres, os velhos, os novos, todo mundo apanhou, gente morreu. E ele chega no momento que ele vem para a caminhada, vem as instituições, vem todo mundo com ele, né, para a caminhada. Chega uma hora, ele para na ponte, ele ajoelha e ele volta o caminho. Aí o rapaz lá, ele fica revoltado com ele, fala assim: olha, uma vez o senhor estava vindo para dar uma palestra e eu tinha apanhado muito numa noite anterior. E o senhor começou a falar e eu estava lá todo arrebentado naquela manhã de domingo dentro da igreja, ouvindo o senhor falar. Eu estava arrebentado e o senhor falou que nós não podíamos desistir, que muitos de nós íamos morrer, que muitos de nós íamos apanhar, muitos de nós ia ter a sua casa colocado fogo, mas não podia desistir. E hoje eu estou aqui por causa da sua fala. Então, nós temos história, né? Nós temos história. E uma dessa fala, o rapaz fala assim: mas o cara fala assim: mas você vai desistir assim? Aí o cara fala assim: sabe de uma coisa? O meu avô, ele lutou com quatro capitães do mato, se pode falar assim, e um cachorro, né? E um cachorro raivoso. Aí ele falou: e você vai entregar tudo isso à toa? Então, quando a gente está falando dessa luta, daquela passeata que nós fizemos lá no centro, a representatividade da nossa nação, ela não é à toa, porque pessoas morreram enforcadas, pessoas morreram estacadas, né? Pessoas torturadas, né? Pessoas, muito sangue derramado,
pessoas arriscavam sua vida para entregar a comida, deixar nas trilhas, né? Para o pessoal refugiado comer, né? Aí vem as histórias das matrizes que a gente passa a conhecer, né? Que tem toda uma cultura, e isso é negado muitas vezes por nós. Por quê? Porque é uma falta, não tem uma narrativa histórica, não conhecemos a história, e vieram e colocaram uma leitura eurocêntrica para nós, uma história europeia, porque, né? Foram os brancos que contaram a nossa história. E nega toda uma existência, né, dessa questão. Então é importante que nós venhamos buscar, que nós venhamos lutar por isso, e eu acho que o ato que nós fizemos no centro de Ferraz de Vasconcelos, ela precisa ser estendida para os nossos bairros, nossas comunidades, para dentro da casa, trazer a luz para a pessoa começar a contar, né? Fazer como os nossos ancestrais faziam, de contar histórias, né? Da questão do preto, do negro do nosso país. É isso aí. Tá bom? Eu queria dar uma boa noite aqui para o João Bispo, que está nos acompanhando, Dulce do Bem, o Renato Oliver, Eduardo Nunes, o Wellington Miranda, Rosângela de Paula. O Wellington, ele faz o Wellington é o Wellington, o Sérgio. Ele faz um comentário aqui assim, ó. Eu acredito que nossa briga tem que ser mais voltada a melhores condições de ensino e preparo para o pobre, independente da cor. Até porque a grande maioria será negra ou de descendência negra. Só acho que os conselhos e movimentos negros precisam tomar cuidado para não acabar com um preconceito criando outro. Digo, para terem cuidado com nossas crianças negras, para que elas não cresçam com qualquer tipo de raiva do branco. Quero também aqui deixar uma boa noite para o Roger Lee, que está nos acompanhando, Magro Cruz e Carlos Alberto, que eu já anunciei ele aqui, a Valéria Romano do Nascimento. A ideia não é essa. Bom, vamos lá. Eu posso só esclarecer esse comentário aí? Vocês me dão permissão? Deixa eu avançar aqui, senão vai acabar o programa, a gente não termina aqui. Depois você comenta, por favor. Na verdade, vamos lá. Uma das falhas do movimento negro, né, que a gente está discutindo, porque eu já me arrebentei de ler sobre a história da luta do negro americano. Mas eu acho que o nosso contexto é outro, porque lá eles tiveram condições, eles tiveram caldo de cultura para isso, nós não tivemos. Então não adianta citar a questão da luta negro-americana, que é outra realidade que não é a nossa. A nossa luta acho que está começando agora. Então eu acho que uma das falhas do movimento negro é que e a Vera colocou isso, essa discussão da relação étnico-racial, ela sempre se acontece na Semana da Consciência Negra, no mês da Consciência Negra, né? Esse tema não mereceria essa discussão de 1º de janeiro até 31 de dezembro? Então, aí entra aquilo que eu Só um falei. minutinho antes da resposta, não perde o raciocínio. Sérgio, pede pro Kelvin colocar esse convite aí pra gente. A gente vai anunciar aqui o convite da Missa Afro, trazido pelo Cosmo aqui. Ela vai homenagem a Zumbi dos Palmares e Dandara, que foi uma escrava famosa também. Ela acontece, Cosmo, dia 28 de novembro, ou seja, amanhã, às 16h30, na sede do Fala Negão. Fica na rua Giacomo Quirino, 96, esquina com a rua Leôncio Gurgel, né, e Giovanni Quadro. Giovanni Quadro é aquela avenidona, né? Isso. Que na Coab 2 Itaquera. Então, rua Giacomo Quirino, 96, esquina da Leôncio Gurgel e a Giovanni Quadro. Tá? E corintiano, falar aqui do nosso amigo, um projeto bacana aqui. Exatamente. A primeira festa... Kelvin, coloca na tela aí para nós, por favor. Aproveitar o momento e a nossa audiência aqui, um trabalho bonito que é feito ali no Cambiri. A primeira festa sensorial do Instituto Souza. O Dr. Marcelo, fisioterapeuta, lá tem um projeto muito lindo lá. Então ele pediu para a gente fazer o convite para quem quiser lá conhecer o projeto dele. Vai ter alguma atividade Ele trabalha com cavalos, ecoterapia, exatamente, com pessoas deficientes e tal. Um trabalho muito bonito lá. É o Instituto Souza. Fica ali o Centro de Ecoterapia e Reabilitação, Rua José Vicente da Silva, número 131, Jardim Cambiri, Ferraz Vasconcelos. É no dia 12 de dezembro, às 10 horas. Ficou meio ruim de ler aqui, porque está meio
falhado aqui o endereço. Dá tempo todo mundo se programar, que é dia 12 de dezembro. É isso aí, ainda. pessoal. Vamos dar uma força aí para esse trabalho também do Dr. Marcelo lá no Cambiri, no dia 12 de Então, voltando à dezembro. pergunta, não mereceria essa discussão Quer o que ano refaz todo? ela? Refaz a pergunta. Eu acho que uma das falhas do movimento negro, geralmente, que é quem leva as comemorações, que essa discussão da questão étnico-racial, ela é sempre no mês da consciência negra, na semana da consciência negra. Isso não mereceria essa discussão do 1º de janeiro a 31 de dezembro? Um exemplo, quando a gente criou, em 2013, a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial no governo Lula, onde nós tivemos a primeira secretária negra, Matilde Ribeiro, que revolucionou as políticas e ações afirmativas. Rodou lá nos quilombos, onde descobriu o quilombo do Vale do Ivaporanduva. Foi uma revolução das Secretarias de Promoção da Igualdade Racial, onde tem um calendário de 1º de janeiro até dezembro, as pautas do movimento negro. Exemplo, dia 25 de janeiro, comemora o aniversário de São Paulo, mas também a revolta de Luísa Maim, que foi mãe de Luiz Gama. 21 de março, Dia Internacional de Luta contra o Racismo, calendário do movimento negro. 13 de maio, Dia de Reflexão e Denúncia contra o Racismo. 25 de julho, Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Carimbenha. Dia 9 de julho, Dia da Revolta, que é comemorado lá da Revolução, que os negros 32. eram... Isso, Revolução de 32. Revolução de 32, que os negros eram, na linha de frente morriam, né? E aí você tem 22 de novembro, Revolta da Chibata, Marinheiro João Cândido. Então existe um calendário afro que está no site, é só pesquisar. Mas ele não vem pra rua, essa que eu questiono. Mas por que isso não é trabalhado? Porque os conselhos não estão organizados. Por exemplo, se a gente já tem os conselhos organizados a partir de 2021, a gente pauta essa demanda. Porque o conselho vai chegar lá no governo e aí, ó, nós queremos o calendário, vamos fazer a Feira Preta em março ou em maio. Então, os conselhos discutindo com a sociedade civil a programação, vamos discutir a aplicação da lei 10.639, vamos fazer formação para os professores, trabalhar a questão da literatura infantil com as crianças, a questão dos Deixa eu te refazer a pergunta, Tá bom, os conselhos, tá. Aí nós temos 5.571 municípios, em 40 tem conselhos. Isso não deveria partir das pessoas? Os grupos organizados não ficar esperando conselho, mas na minha cidade não tem conselho, mas eu tenho consciência da data. As pessoas fazerem esse tipo de coisa e não ficar esperando só os conselhos. Mas às vezes porque falta também organização e oportunidade também. Peraí, mas como é que surgiu o movimento sábado lá? Sabe como surgiu? Sei. Você sabe? A minha namorada falou, você viu o que aconteceu? Mataram um negro no mercado. Eu olhei aquilo, olhei umas 5 vezes o vídeo. Não é possível. Liguei pro Clóvis Caetano. Clóvis, vamos amanhã fazer um negócio de rua, porque isso é absurdo. Rapaz, isso é bacana, mas eu tenho um compromisso. Liguei pro aí o Gui Albano, ele falou, não, eu tô junto. Eu liguei pro Ismael Baminha, eu falei, tô junto. Mandei pra Juliana, mandei pro Antônio, mandei pra um monte de gente. Aí mandei pro Bernardo. O Bernardo respondeu, pô, se o pessoal for junto. Nisso, né? Aí o Romualdo falou, se aquele pessoal, quero ver aquele pessoal do Raiz se vai, eu vou. E assim um falou com o outro falou com um. O Bernardo criou o grupo lá, Vida Negra, importa, daqui a pouco tinha um monte de gente, apareceu um monte de gente. Então não precisa ficar esperando conselho, incentivo, é só ter vantagem. Não, isso aqui vamos nós três aqui. Isso aqui que tá fazendo agora já é um eu acho que tá faltando isso. As pessoas terem iniciativa. Nós da TV Ativa aqui, acho que a Vera já participou de outro programa, que o tema não era a diversidade, uma coisa assim, que o Marquinhos participou com a gente, e a gente falou disso também. E foi antes do acontecimento, porque já existia a nossa preocupação da TV Ativo de participar dessa luta. E estamos aqui e esperamos que a TV Ativo permita que possamos dar continuidade nesse trabalho. Porque a gente não pode esperar outros acontecimentos para a gente fazer outros movimentos. Eu acho que tem que dar continuidade. O que o Cosmo está falando, gente, é assim, eu entendi. A sua pergunta foi que a gente deve discutir isso do dia a dia nosso, dos 365 dias, deve se discutir. Mas a importância do Conselho, ele pauta para uma discussão governacional. É isso. E que deve existir. Porque, veja bem, Sérgio, nós precisamos sair dessa... Igual a dona Vera estava falando, nós precisamos sair desse campo
daqui de baixo. Porque as leis, elas sempre vêm de cima para baixo e nos massacram aqui, porque nós... Porque nós não fazemos nada de baixo para cima. Mas o que o negro precisa? Mas aí, as coisas começam Ele precisa de uma caneta. Mas aí, vamos fazer a luta para isso. Não, então, é isso que o Cosmo está falando. As coisas começam a questão, na rua. Então, Lá mas a de cima. questão é igual. Teve a manifestação, teve o pessoal, vamos fazer o quê? Vamos organizar um conselho. Para quê? Porque nós precisamos também, para que não deixe as nossas crianças, e eu privo muito pela questão educacional, porque ela é uma narrativa, uma ferramenta, um instrumento que querem acabar com ele. Por quê? Porque o conhecimento é a força... Mas peraí, quem aprova o conselho? Quem aprova o conselho? Quem aprova o conselho? Não, o conselho Não, ele é feito. É o prefeito da de uma cidade. reunião. Não, é o prefeito da cidade que aprova e convoca o conselho. Aí em 2017 foram no Zé Biruta. O prefeito disse, não, isso aí não tem problema, todo mundo é igual, não tem necessidade, e abafou o caso. E aí, nós ficamos 4 anos sem fazer nada? Então, é isso que eu estou falando. Então, não, mas o conselho é importante, peraí, o conselho é importante, ninguém está tirando a importância do conselho, mas é importante as pessoas aqui embaixo se posicionarem, porque é na rua que vai sair. Então, quando a gente começar, o que a Vivian falou, presta atenção no que ela falou, nós fomos para a rua, eu percebi, a gente caminhou aqui, muitas pessoas impactadas, assustadas, nunca viu aquilo. E depois, quando parou lá, os motoristas tudo achou que ia tomar vai, os caras aplaudiram. Por quê? É isso que vai mudar a sociedade. É pra rua, filho. Mas a importância do conselho não, ninguém tira. Sabe por quê? Porque se um ninguém conselho tira, atendido também... Ninguém está tirando. Porque a pessoa ninguém está tirando a importância do conselho. Eu estou dizendo o seguinte, enquanto o conselho não acontece, não se faz mais nada. Porque foi em 2017, tentou, levou-se um projeto. Não, levou até... Bom, isso é um debate que a gente pode esticar para um outro momento, porque a gente tem uma pauta aqui e a gente não vai conseguir cumprir ela toda devido ao horário que está acabando, porque o programa, quando é bom, é assim. Hoje o Política com Argumento, ele acabou trazendo esse tema para cá, porque acha que é importante. Mas a gente, junto com o Marquinhos aqui da TV Ativo, com o Sérgio, a gente vai montar aqui um programa com mais pauta, com mais tema, mais conteúdo para a gente poder debater. Eu vou fazer a última pergunta e vou pedir para o Kelvin colocar ali na tela. Ali, enquanto eu faço a pergunta, Kelvin, deixa lá na tela aquela imagem que a gente tem da estátua de Ferraz. Bom, a narração quase sempre é de como o povo negro foi raptado lá na África. Mas o mérito pela construção do país é sempre creditado aos colonizadores brancos. Como sair desta armadilha histórica? Aí, Kelvin, pode deixar aí, os companheiros podem fazer a narrativa sobre a pergunta e sobre aquela estátua também que está na 15 de novembro ali no centro de Ferraz de Vasconcelos, com a Avenida Brasil. Primeiro, esse bandeirante não nos representa, porque nós negros, quando tivemos a primeira ação, foi na Praça Zumbi dos Palmares, em Brás Cubas, onde foi feito, colocaram um tronco no meio da árvore, isso foi em 2008, e o falecido em memória José Souza Cândido, junto com as lideranças do movimento negro, um exemplo que ocupou aqui em Ferraz, fomos lá e derrubamos esse tronco lá em Brás Cubas, porque simbolizava a escravidão. E esse bandeirante ele foi o que massacrou muitos indígenas. Na Câmara de São Paulo tem um painel enorme, você vai no 8º andar, de um bandeirante. Então acho que a gente tem que estar organizado e retirar isso e propor para os movimentos qual estado que simboliza a Ferraz. Um negro ou uma negra, Dandara, Zumbi, Acotirene. Não cortando o seu raciocínio, eu queria aproveitar aqui, já que a gente colocou isso daí, e a sua narrativa foi muito boa, eu poderia propor aqui a gente fazer um abaixo-assinado e levar para a prefeita eleita, quando assumir, a gente propor para ela que ela fizesse a troca dessa estátua. Porque eu acho que a grande maioria da população é 53% composta por negros. Eu acho que isso daí... Quando os brancos passam lá, eu acho que eles nem entendem porque aquela estátua está lá. Mas nós que somos negros, quando a gente vê aquilo ali, a gente se sente ofendidos. Verdade. Não é verdade? Eu estava vendo uma Vamos combinar aqui um abaixo-assinado? Bora! E até um ato simbólico, e propor fazer um ato simbólico com esse ato do movimento de Ferraz, com as entidades, fazer uma coisa simbólica para marcar
Pô, legal, Eu então tá estava combinado vendo isso uma aqui. matéria, eu estava vendo uma matéria bem rapidamente falando Certo. sobre as Obrigado, estátuas Kelvin. que são levantadas com o nome das cidades, com o nome de nomes de pessoas em ruas. E a gente começar a estudar. É uma drag que eu sigo, eu esqueci o nome dela, ela é muito importante, ela é uma historiadora, ela é maravilhosa. E ela dá aula de história, ela é maravilhosa. Eu esqueci aqui até o nome dela, infelizmente, para poder até passar para as pessoas. Mas enfim, eu sigo essa drag no Insta, no Face. E eu estava vendo uma matéria dela sobre as estátuas que são levantadas. E geralmente são estátuas que não representam o povo pobre, o povo preto. São estátuas de pessoas que escravizaram. São nomes de ruas de pessoas que foram... Fazer uma provocação do Sérgio. Tá vendo, Sérgio? Isso começou lá nos Estados Unidos. Isso mesmo. Isso começou lá. E assim, mas e veio pra cá. americana. Mas essa discussão de estátua, Você vê como ela a tem que gente ser tem vista de uma outra referência. forma. Por exemplo, Mas isso é peraí, importante, Sérgio, porque a gente assim- não pode pegar o contexto de antigamente, né? Vou pegar o exemplo de Londres, lá da estátua do Edward Colson, que era ele foi um mercador de escravos, um grande mercador de escravos, rico. Ele acabou ajudando a criar muitas universidades na Inglaterra, esse tipo de coisa, com o dinheiro que ele tinha, e erigiram estátuas dele no país. E os caras foram lá e derrubaram. No momento, no contexto que se puseram a estátua dele, aquele contexto de 100 anos, 150 anos atrás, ele era plenamente aceitável. Não, mas Hoje, na atualidade, mas Se Sérgio, hoje mas mudou, aí, peraí, em que peraí. contexto? Se hoje Também mudou, porque peraí. é a mesma se coisa hoje do mudou, Bandeirante peraí. aqui. Se hoje mudou, É a mesma é uma coisa. Não, se hoje mudou, é uma nova narrativa, é uma coisa que vai se discutir, porque você tem que discutir. Lá, o Fernandinho lá, eu não sei por que foi colocado aquilo ali. Bom, é um bandeirante, peraí, só eu concluir, corintiano. É um bandeirante Então, que não conclua. tem nada a ver com a história de Ferraz, mas está ali a estátua. Por que foi colocado? E tem que se discutir isso com o grosso da sociedade. sim. Tá certo. Porque aqui- Ficou combinado aqui um abaixo-assinado? Vamos fazer, vamos organizar e pedir para a futura prefeita de Ferraz rever e tratar com carinho essa até situação? com sugestão, Cristiano, queria sugerir uma data do dia 21 de março, que é o Dia Internacional de Luta contra o Racismo 2021. Então esse abaixo-assinado a gente já pode incluir dentro dessa data. E aí com um ato simbólico, igual foi feito no Ato pela Vida. Pronto, vamos organizar isso sim. Querem que eu faça a pergunta novamente? Porque eu acho que Por favor. a gente falou da estátua, acabou passando batido. Você fez a pergunta e depois a estátua. Exatamente, não, porque eu queria que cada um, quando fosse falar da estátua, já pudesse também responder junto, pra gente poder ganhar o tempo, porque o Kelvin tá ali olhando pra nós, ele precisa de sair. A narração quase sempre é de como o povo negro foi raptado lá na África. Mas o mérito pela construção do país é sempre creditado aos colonizadores brancos. Como sair desta armadilha histórica? Eu pedi que vocês respondessem rapidamente pra gente ganhar o tempo aqui do programa, por favor. Tá vendo? Eu tentei Não se ganhar o tempo e alongar achou com ruim. isso. Agora ele acelerou vocês para responder. Quantos minutos cada um? 2 minutos? A saída, eu vejo a política pública de promoção da igualdade racial. Eu não abro mão. Pautar as ações afirmativas. Vamos entrar no século XXI e se a gente não pautar o que nos garante os direitos e deveres, a gente não vai conseguir avançar. E vai só avançar com a formação dos conselhos de promoção da igualdade racial. É isso. Vera? Na verdade, eu acredito que começa por uma ação, né? E até mesmo porque a hora que nós se colocar lá contra essa estátua, vai ter um grande questionamento. Sim. E a gente tem que ter essa palavra de fala e a gente tem que ter uma opção do que nós queremos e o porquê. E aí você vai ver gente que nunca olhou para aquela estátua. Vai começar a se importar com ela. Aí Aí vão se importar com a estátua. Sim, com certeza. Mas a gente que passava lá todos os dias, a gente se incomodava e ninguém A se gente importou. sentia, né? Verdade. É o que acontece. Se incomoda com né, um júri que eu assisti. Se incomoda com a galinha que o espírita mata, mas seu sapato é de couro. Isso. Sabe? Então é mais ou menos isso. Né? Então assim, Couro o de que jacaré. pra mim é pertinente, pra você não tem cabimento.
Então, assim, nós temos que provar que tem cabimento, sim, que nós precisamos estar representados, sim, e brigar. Porque eu acho que esse ato foi um grande boom. Eu mesmo, tempo que eu moro em Ferraz, eu nunca tinha visto isso. Vera, não podemos perder essa oportunidade, né? Com certeza que não. Eu acho que foi algo, assim, Cosme, sabe? Tempo que eu acompanho o movimento, participo e tudo mais. Eu nunca me meti de verdade, assim, no movimento por conta de algumas coisas, né? Mas assim... Nós vamos trazer você para um programa para você contar essas coisas. Porque aqui a gente gosta de muito debate. Sim, dessa vez eu vi força, eu vi pessoas diferentes, não querendo se beneficiar, igual mandaram uma mensagem para mim, oportunismo. Eu falei, não é nem eleição, a eleição já foi. Acabou. A gente tem que acabar com isso, a luta é única. Sabe? Então, assim, que seja uma luta unificada, com foco, pra gente não começar, sabe? Perder, né? Até mesmo porque as máscaras vêm caindo, né? Vai cair muito mais. Mostra, Vai que cair, mostra caiu aquele que no tem interesse sábado. de uma luta em comum com aquele que tem o invés para se engrandecer politicamente. certeza. Bom, uma coisa é certa. Verdade. Nós da TV Ativo vamos nos esforçar muito para que a gente consiga, pelo menos uma vez por semana, né, Marquinhos? A gente está falando Alguém desse pra falar. assunto. É importante. Porque eu acho que a gente não... Excelente. Se a gente da TV Ativa, que aqui, a grande maioria aqui é da cor negra, se a gente não colocar à disposição a nossa TV para fazer essa luta, quem vai colocar? Não é verdade? Quer um comentário em cima dessas respostas ou vocês estão tranquilos? Não, eu quero falar. Então fale. Você veio aqui para falar. Eu vim aqui para falar, Eu então gosto de bora falar. Você convidou o pessoal. Mas só, você vai falar em 2 minutos agora, que nós combinamos. Então, eu acho que a gente tem que ensinar. Ensinar aquilo que a gente está aprendendo. É um caminho aí. Então, assim, usar a TV para poder ter oportunidade, para poder falar da nossa história, falar da nossa luta, né? Porque nenhuma conquista, ela não vem por luta, se não for por luta, né? Tá aí as grandes conquistas nossa, o SUS, que foi o povo pobre, preto, que foi o povo que se juntou com uma massa mais ou menos rica também, e se juntaram para lutar pela saúde. Então, assim, e o SUS está aí, foi a prova disso, isso é muito sério, foi uma luta que estão tentando acabar, só que se a gente também se unir e for para a rua, eles não vão acabar. Então, assim, tá na nossa mão também, porque deu para perceber que meia dúzia de gente na rua dá para pôr medo. Faz trabalho. Dá trabalho, entendeu? Então, assim, a gente tem que começar a colocar a Coloca cara, medo e começa a organizar as coisas. Começa a organizar as coisas. Então, dentro disso, o meu genro e minha filha, eles estão na Espanha, e o meu genro falou para mim, sogra, aqui, se o governo fala assim, ó, nós vamos aumentar a condução, cara, vai a população pra rua. Os caras não aumentam. Os caras não aumentam. Ele falou assim, sogra, eu vi uma manifestação aqui que eu fiquei besta. Não foi meia dúzia de gato pinto. Cara, foi a população toda espanhola pra rua. E os caras botaram pânico mesmo. Não vai aumentar. E não aumentaram a condução. Então, a gente está muito aquém do governo. A gente está muito aquém. Então, eu aprendi isso com os meus queridos professores na faculdade. Professor Denis, professora Cíntia, são maravilhosos. Professora Sônia, um beijo para vocês, se vocês estiverem assistindo. E eles falam, e a fala deles é a minha fala que eu aprendi. Que nós somos... O Estado, ele é reflexo da sociedade. E a sociedade é reflexo do Estado. Por que o atual governo está do jeito que está? Porque nós não aprendemos política, nós não aprendemos sobre política pública, nós não aprendemos isso na escola. Então está na hora da gente aprender e passar esse aprendizado à frente. Eu não estou na faculdade simplesmente para pegar um diploma e ficar sentada. Eu quero passar isso para minha filha, para os amiguinhos da minha filha, para o meu vizinho, poder ensinar. Então, para concluir, hoje, por exemplo, eu fui chamada de moreninha. Mas você é uma morena linda. Eu falei, não, filho, tá errado, bebê. Eu sou negra. Não, mas você é negra. Você tem a pele clara, ó. Quer dizer, né? é como se ser negro fosse um pejorativo, fosse um defeito. Se você fosse negro, então ele não chegaria em você. Isso, entendeu? Ele te viu ali eu como falei, querido, eu vou te dar uma... Eu não sei se ele está assistindo, mas se estiver, já fica a dica aí, ó.
Falei Então, pro fala ali, sujeito. olhando pra ele ali, ó. Então, eu falei pro sujeito e vou falar pra você que quer conquistar uma negra. Faça parte da história africana. Aprenda o que é a negra, o que é o negro, a história, a cultura, pra você conquistar uma pessoa negra. Isso é sério. Isso é muito sério. Esse negócio de chegar numa Melhor esse negra e chamar ela de irmão. moreninha, tá errado, filho. Tá errado. A negra, ela não gosta de ser chamada de moreninha. Eu não sou moreninha, eu sou negra. Entendeu? Boa. Então, assim, a gente precisa estar introduzindo isso na sociedade. Parece uma brincadeira, né, dona Vera? Desconstruir o Mas racismo. a gente tem que ir desconstruindo essas coisas. Porque ser chamado de negra é como se fosse uma ofensa. Nossa, mas você é Eles acham que é ofensa, negra. eles acham. É. Eles acham. Aí eu não quero Nossa, ofender. mas você... Porque negro tem a Não, veste aí quando negra. você assume a fala e você fala, não, eu sou Sinônimos, né? negra. Não, você não é negra. Como se fosse Você, uma doença. você é moreninha. Quer dizer, a gente tem que desconstruir isso. Você vê como o racismo ele tá imperativo na nossa sociedade. Tá aí à vista que eu não posso deixar de falar. Quando a gente foi pra rua, tô terminando, tá, corintiano? Não fica bravo Eu sou, comigo. ó, vou te falar, Já o passaram ar-condicionado 2 minutos. quebrou aqui da TV, o pessoal tá achando que eu tô escorrendo aqui daquele jeito. Viu, Marquinhos? Eu não tô aguentando, é suor pra todo lado aqui. Mas é rapidinho. Quando a Mano, o gente bagulho tá fez demais, a né? manifestação na rua, os comentários no Face foram abusivos, absurdos e assim, extremamente desrespeitosos. Eu vi uma pessoa negra, eu não vou nem falar o sexo dela, que ela vai saber quem é ela. Pronto, já falei. Pois é, colocou lá que poderia ter uma facção por trás disso. Olha que absurdo. E a pessoa era negra, gente. Que isso daí, a minha família toda é negra. Por que vocês não vão fazer, vão caçar o que fazer? Porque por trás disso deve ter até facção criminosa. Pô, quando eu vi aquilo, eu falei assim, eu fiquei triste. Então você vê o quanto a gente precisa lutar mesmo. E a gente acha que Ferraz, eu fiquei assustada. Assustou, né? Eu fiquei assustada. Eu falei assim, que comentários são esses? Porque o pessoal começou a colocar no grupo. Eu falei, não, gente, onde está isso? Eu achei que era piada. E eu fui lá na página ver do menino e eu vi um monte de comentário extremamente racista, Teve um que comentou, desrespeitoso. Isso aí teve uma ONG por trás. Eu falei, que sua mãe é a presidente. Isso, Pronto. então. Falei, assim, escrevi, teve, luta. sua mãe é a presidente. Então, dentro Ouvido. da questão do corintiano, é luta corintiana. É luta, tá a certo. gente Vamos lá que o pra diretor ensinar. tá. Vamos adiantar que o diretor tá Eu vou te desesperado. falar, eu vou te falar, eu tô Complementando uma coisa, espantado corintiano. com ela também, porque eu falei que era 2 minutos, ela falou 12. Pois é, 12. só complementando ao Moreninha, Certo. até não muito tempo atrás, a palavra mulata. Pesquisa aí a origem. A origem da palavra Pesquisa. mulata. Dona Júlia, pelo Até amor de Deus, 1 pronto. minuto e meio, Júlia. Vem pro Ó, menor agora ainda tá dele. aí, A Vivian pegou 30 Minuto e segundos. meio. Ela pegou 30 segundos seu. Eu não vejo outra maneira, né? Até pelo motivo da minha formação, sem educação não se transforma nada, já dizia o nosso gênio aí, o Paulo Freire, né? Educar. Então, a gente, nós nem ensinamos nada, nós mostramos o caminho e a pessoa vai decidir pelos caminhos. Quando o Bernardo falou, nós vimos esse tipo de comentário, eu achei da hora que o Bernardo falou. Nós não iremos responder esse tipo de comentário, porque nós temos muito o que fazer para responder esse tipo de comentário. Por quê? Porque essa pessoa não tem uma estrutura educacional, ela é uma pessoa, são pessoas cooptadas pela a questão e o ego eurocêntrico no nosso mundo. Então a gente passa a entender a partir do momento que nós temos a clareza do estudo, né? Aí nós vamos, a partir da ciência, discutir, né? A partir dos relatos da ciência, nós vamos discutir o que é correto e o que não é correto, né? Eu gosto de ser chamado de preto mesmo, nem de negro, eu gosto por causa que a peste negra, né, que já dão um sinônimo. Se você né? for estudar, é um pejorativo, porque eles associavam a uma pandemia, né, que teve
sendo culpa de negros, né? Não, foi isso. E aí, a peste negra é porque então, escurecia tudo, o corpo ficava preto. Então, mas tem uma associação. Foi na Europa, na Europa, mas aí depois... Mas não foi por causa de negro. Aí depois no outro programa eu quero debater com você. Tem que fazer, vamos encerrar aqui agora. Você tem que ajudar. Peraí, tem que fazer justiça histórica. Peraí, foi por causa de negro. Justiça histórica. É que o órgão do corpo ficava preto. Mas, gente... Vai lá. Mas tem uma questão aí... Ô, Júlio, deixa o Sérgio fazer uma história. A gente vai trazer esse assunto um outro dia. A gente agradece a presença de todos vocês. E já é a terceira vez que você me tesoura ainda. Mas faz parte. Ele não é à toa que meu apelido, viu, faz Júlio? O apelido dele é Faustão aí na cidade. Faz parte. Porque é a mesma coisa. Ele faz a pergunta, mas ele quer dar a resposta. Quer dizer, Aí é complicado, Sérgio. Tem que deixar o convidado à vontade, Sérgio. Obrigado. A gente já estourou o horário aqui, então a gente agradece. Não, mas o Sérgio ele entra em desespero quando o horário estoura. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Deixa a gente agradece a presença de todos Não, vocês. mas deixa os convidados da consideração final. Por favor, Júlio, consideração final. Vamos lá. Pessoal, é importante que nós venhamos adquirir essa causa, né? E venhamos lutar. Então, muito obrigado pelo espaço, tá? Obrigado, Sérgio. Nós que agradecemos. Obrigado aos companheiros aqui. Esse obrigado dele foi meio, viu? Violento. Eu tô de olho, viu, Júlio? Eu ajudo o Júlio, mas ele não me ajuda. Não. Mas brincadeira à parte. Sim, muito obrigado, Cosio, Dona Vera, Vivi, Sérgio, Coritiano, né? Obrigado a todo mundo aqui, né? O Ronaldo, né? Obrigado à TV aqui por esse espaço que é importante. E esperamos que sejamos mais convidados para debater né, esse assunto, como outros, né? Nessa ordem, nessa questão. Tá bom, muito bem. Eu quero agradecer a oportunidade, né? Pegando a fala aqui do nosso colega, que sem educação, um país que não tem, um país sem educação é um país sem desenvolvimento. Então, é muito importante a fala dele, eu falo da fala dele, a minha fala também, que sem educação a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, a gente precisa focar nisso, isso aqui que estamos fazendo é política e é educação. Então, eu espero que realmente não pare por aqui, que a TV Ativo dê mais potência a esse tipo de assunto, dê mais potencialidade a esse debate, para que a gente possa construir mais caminhos para poder chegar aonde a gente precisa chegar. Até mesmo porque nós estamos aqui através do estudo, né, Vivi? Sim, com certeza. Agora eu entendi porque o Sérgio pega no seu pé, viu? Vamos lá, velho. Coritiano, a resposta foi brava. Júlio, por favor. Eu só quero falar uma palavrinha. Em primeiro lugar, agradecer vocês todos por essa oportunidade e deixar uma frase. Um país que não preserva sua cultura e suas raízes é um povo morto. Verdade. País não. Um povo que não preserva sua cultura e suas raízes é um povo morto. É só o que eu tenho para dizer. Meu amigo Cosmo. Agradecer aos internautas da TV Ativa e também Ativo. Ao Sérgio, à Vivian, ao Sérgio Coritiano, à Vera, e passar uma mensagem a vocês que em 2021 nós temos uma tarefa. Não vamos abandonar os movimentos de rua. Vamos ficar atentos às violências raciais, às violências policial, mas não perder de vista as políticas e ações afirmativas. 2021 apresenta o cenário para nós negros, a formação e a participação nos conselhos de promoção da igualdade racial. Vidas negras importam. Pode ensinar agora. Bom, meus amigos, amigas internautas, quero agradecer a audiência de vocês, agradecer os nossos convidados, agradecer o Sérgio, o Kelvin, que passou do horário ali, o Marquinhos, que está olhando ali para mim o tempo todo, falando que está dando o horário, mas eu sei que é um tema muito importante que foi debatido aqui. A gente procurou o máximo possível deixar vocês à vontade, porque a gente trouxe aqui 7 perguntas para a gente poder tocar o programa. A gente conseguiu fazer 4 perguntas. Por quê? Porque vocês têm bastante conteúdo para ser passado para os nossos internautas. Eu quero agradecer você, internauta, minha amiga, meus amigos. Mais um Política com Argumento. Até semana que vem. Obrigado, boa noite. É isso aí.